Hoje o vídeo, a videoaula é sobre o espaço rural e o espaço urbano. Então a gente vai diferenciar alguns conceitos. Primeiro conceito importante, cidade é diferente de município. Então quando eu falo, eu moro no município de Cosmópolis, eu posso morar tanto na área urbana quanto na área rural. Agora, quando eu falo, eu moro na cidade de Cosmópolis, você está indicando que você mora na área rural. Então, por que a gente fala isso? Porque existem bairros que são rurais dentro do município de Cosmópolis. Então, quando uma pessoa fala, eu moro no Irapuru, ela está indicando que ela mora na área rural e não na área urbana. Deixa de ser em Cosmópolis? Não, continua sendo em Cosmópolis. Mas aí a gente vai ter uma diferenciação entre área urbana e área rural. A gente vai ver isso direitinho. Então, o urbano. Quando a gente fala em urbano, a gente está falando em cidade. Urbano é uma palavra que vai surgir lá na Idade Medieval, quando os castelos estão desmoronando e as pessoas voltam a morar na cidade. Então, quando a gente fala em urbano, isso significa que ele é relativo à cidade. E aí a gente vai falar de um processo de urbanização, que a gente vai ver melhor um pouquinho mais pra frente. Quando a gente fala de urbanização, a gente está falando de pessoas que saem da área rural e vão morar na cidade. Tá? Então, esse processo de população mais na cidade do que no campo, a gente vai chamar de urbanização, tá? Aí a gente vai falar de atividades secundárias e terciárias que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Então, toda vez que a gente fala de urbano, significa que são as pessoas que moram na cidade. Independe se ela for cidade pequena ou se ela for cidade grande. Ela mora na cidade, então a gente tá falando de urbano. Rural. Quando a gente fala de rural, a gente está falando do campo. Ah, então o rural tem a ver só com a natureza? Não. A gente pode ter natureza dentro da cidade. A gente pode ter áreas de conservação dentro da cidade. A gente pode falar de parques dentro da cidade, tá? Então, a gente está falando do campo. O campo vai ser o quê? Atividades primárias, que a gente vai ver daqui a pouquinho. A gente pode falar de turismo rural também, a gente pode falar em ecoturismo e a gente pode falar de conservação ambiental dentro do espaço rural, tá? Então, no espaço rural não tem somente paisagens da natureza. Isso é importante de identificar, porque existe ação humana dentro do espaço rural. Então, quando eu vejo uma fazenda de criação de gado, eu estou vendo um espaço rural, tá? Então, a gente vai ter paisagens modificadas pelo ser humano e vai ter também paisagens naturais, porque a gente vai falar também de conservação ambiental. Então, há municípios em que a área rural é muito grande. Há municípios que a área rural vai ser pequena. Tá? Então, por exemplo, o município de São Paulo. O município de São Paulo tem uma área urbana quase do tamanho do município. Tem uma pequena área rural comparando a área total. Tá? Agora, quando a gente pensa em Cosmópolis, a área rural é maior do que a área urbana, tá? Não significa que a cidade não está crescendo, a cidade está crescendo sim. A gente vai ver quando a gente vai falar de urbanização e a gente vai ver o caso de Cosmópolis, tá? Mas a gente está vendo aqui que o que é o urbano e o que é o rural. Então, primário. Existem 3 setores na economia: primário, secundário e terciário. O primário é aquele que vem de primeiro, mais ou menos. É aquele que está relacionado com a matéria-prima. O que é matéria-prima? É o recurso que eu tiro da natureza. Então, esse recurso da natureza é o que pode ser cultivado ou extraído. Por exemplo, algodão. Ah, minha camiseta é feita de algodão. Algodão é matéria-prima? É matéria-prima, tá? Ele é retirado da natureza? Não, ele é cultivado, ok? Ah, o lápis. A madeira é extraída da natureza? Pode ser que sim. Então, é um recurso de matéria-prima. Então, o lápis é feito de madeira e de grafite. E tem uma parte de alumínio. A matéria-prima é o que é feito esse produto. Então, a madeira vem da árvore, o grafite é um recurso mineral e o alumínio é outro recurso mineral. Então, a gente está falando aqui de matéria-prima, tá? No caso do lápis, a gente tem todos os produtos extraídos da natureza. Tá? O grafite é extraído da natureza, o alumínio é extraído da natureza e a madeira é extraída da natureza. No caso da minha camiseta, a gente tá falando do algodão, que é algo cultivado, tá?
Quais são as atividades econômicas que a gente vai falar de primário? A primeira que a gente mais conhece é a agricultura, que é o cultivo. Tá? Quando a gente fala em agricultura, a gente está falando de qualquer tipo de plantação, de milho, de arroz, de feijão, de algodão, tá? Então a gente está falando de qualquer tipo de plantação, independe se vai virar alimento ou se vai virar algum outro produto, tá? Pecuária. Quando a gente fala de pecuária, a gente está falando de criação de animais. Então, por exemplo, quando você vai comprar no mercado uma carne, essa carne vem da pecuária. Tá? É um animal criado para esse fim. Quando você vai comprar uma bota, por exemplo, de pele de jacaré, existem, não sei se vocês sabiam, mas existem fazendas de criação de jacaré, lá no Mato Grosso do Sul, por exemplo. Então, você está falando de uma atividade de pecuária. Se você quer comprar algum produto que tenha a ver com alguma coisa extraída de algum animal, se esse animal for criado para aquele fim, então a gente está falando da pecuária, tá? Se o animal foi caçado ou pescado, aí a gente vai falar de outra atividade econômica, tudo ligado com o primário. Aí a gente vai falar de extrativismo, que pode ser vegetal. Então, quando você passa um creme que tem cacau no seu creme, você pode falar de agricultura, mas você também pode falar de extrativismo vegetal, porque o cacau é uma planta que tem nas nossas florestas, na Mata Atlântica ou na Amazônia. Então, a gente vai ter aí uma possibilidade. É mais comum que ele venha da agricultura, tá? Ah, então eu tenho um creme que tem cupuaçu. O cupuaçu vai ser um extrativismo vegetal. Então, alguém foi lá numa palmeira que fica lá no cerrado, retirou o cupuaçu e vai processar esse fruto. É um extrativismo vegetal. A gente pode ter um extrativismo animal. Então, a pesca, de certa maneira, é um extrativismo animal. O do camarão pode ser um extrativismo animal. A caça de animais pode ser um extrativismo animal. Então, a gente pode ter esse tipo de atividade. Ou mineral. Então, a mineração, o grafite, o alumínio que eu retiro desse lápis, ele é uma atividade que eu estou retirando do subsolo, um recurso. Esse é o minério. Então, todo mineral que me traz algum dinheiro, a gente vai chamar de minério. Então, o alumínio é um minério, o grafite é um minério, o ouro é um minério, tá? Então, a gente vai falar de recursos minerais. E a gente vai ter aqui a silvicultura. A silvicultura é a plantação de eucalipto, por exemplo. Então, quando a gente vai ter uma plantação de uma árvore específica para uma característica específica, por exemplo, a madeira, aí a gente vai tirar um pouco da agricultura e vai colocar na silvicultura. Então, a gente vai ter aí também a questão da madeira como importante. E se alguém corta a madeira lá da floresta, aí a gente vai falar de extrativismo vegetal, porque aquela árvore não foi plantada para esse fim como na silvicultura. Ela foi extraída da floresta. Aí a gente vai ter o secundário, que vai ser a transformação da matéria-prima em produtos. Então, a madeira não está aqui presente na forma do lápis. A madeira é a matéria-prima, mas ela foi processada, cortada, lavada para fazer o lápis. O alumínio não é encontrado assim na natureza. Então, ele foi processado, feito em chapas para virar alguma coisa desse tipo. O algodão foi processado, foi lavado, foi pintado, foi costurado, né? Foi recortado no tecido, foi costurado de novo. Então, a gente vai ter um processamento para fazer a camiseta, tá? Tudo isso é uma transformação. Onde que acontece essa transformação? Na indústria. Então, quando a gente for ver de industrialização, vocês vão ver que existem vários tipos de indústria, né? Então, a gente vai falar de transformação, de processamento de alimentos, de tecidos, de calçados, de metais, de químicos. A gente vai ter uma infinidade de tipos de indústria. Então, a gente está falando de transformação. A isso a gente dá o nome de secundário, tá? Então é como se fosse o segundo? Mas aí a gente tem a ver com a transformação da matéria-prima em produtos. E a gente tem o terciário. Então, o terciário é a área de atuação das atividades humanas nos serviços
e no comércio. Então, toda vez que a gente falar, então eu trabalho como professora, o que eu tô vendendo? Eu tô vendendo a minha força de trabalho física numa fábrica? Não, eu estou vendendo a minha força de trabalho de uma outra maneira. Então, eu trabalho numa escola, eu presto um serviço ensinando a vocês. Então, eu, de certa maneira, sou uma prestadora de serviços. Eu não trabalho com comércio. Eu trabalho com serviço porque eu sou professora e trabalho numa escola. Então, as pessoas que trabalham em hospitais, os técnicos que têm assistência técnica, uma infinidade de tipos de serviço, de dentista, de oculista. Então, a gente vai ter muitas opções de serviços, de tecnologia. Tudo isso vai entrar como uma parte de serviços que faz parte do terciário. Comércio, a gente pode falar das lojas. Então, o comércio pode ser qualquer coisa que você vai lá e compra um produto, tá? Então, se você vai lá numa padaria, é um comércio. Se você vai numa loja de roupa, é um comércio. Se você vai numa loja comprar um celular, é um comércio. Eu vou comprar uma comida num restaurante, é um comércio. Então, a gente vai falar muitos tipos de comércio, tá? Que vai ter a envolver a troca de dinheiro por produtos. Tá? Os bancos, a gente também vai falar que é um serviço do terciário, apesar que a gente não pode colocar aí no comércio e pensar no serviço bancário de uma outra forma, mas o banco em si é uma atividade do terciário. E existe uma discussão, não é ainda uma regra, não é ainda uma classificação de fato, mas existem alguns teóricos que falam que, na verdade, não existem só 3 setores da economia, que a gente tem 5, 6, mas existe um que tem se falado muito nessa nossa época de digital, que é o setor quaternário. Ele não vai aparecer nos livros didáticos e ele não vai aparecer em muitas questões, por exemplo, de vestibular, mas é uma discussão que acontece. Então, o quaternário seria uma produção de comunicação e da informação. Então, o que eu estou fazendo aqui nessa aula virtual é uma produção de informação, uma produção de comunicação. Então, na verdade, eu não estou numa escola mais prestando um serviço, eu estou prestando um serviço remoto. Então, isso faz parte, por exemplo, de uma questão de comunicação e de informação de outro nível. E aí passaria a ser do quaternário. A universidade, que tem produção de conhecimento, né? Então, você não está trocando um serviço dentro da universidade com as pesquisas científicas. Então, as pesquisas científicas também entrariam em uma outra setorização, que seria o quaternário, porque eu estou produzindo informação e produzindo conhecimento. Né? Quem trabalha com desenvolvimento de tecnologia, então dos aplicativos, por exemplo, ou de outra forma de tecnologia, também entraria nisso. Por quê? Porque ele está produzindo, não é uma coisa física que você pega na tecnologia, é uma coisa virtual. Então também não entraria em serviço e não entraria em comércio, porque não tem um produto físico. Então a isso eles dariam o nome de quaternário, porque você está produzindo comunicação, informação e conhecimento. Mas isso não é ainda uma regra, a gente não utiliza essa classificação. Mas ele existe como uma forma de discussão, que talvez os nossos setores da economia estejam sendo revolucionados e que a gente tenha que pensar na questão dos serviços, né, aí na questão da produção de fato de conhecimento, não como uma produção de um produto, de uma transformação de uma matéria-prima, mas uma coisa mais abstrata. Por isso que o quaternário está em discussão. Tá? Mas ele não virou uma realidade ainda. Ele não está nos livros didáticos, mas eu estou trazendo uma reflexão para vocês, tá? Então, a gente teria a produção de comunicação, de informação e de conhecimento, tá bom? Essa é a aula de hoje.